Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltamos! Preparados aí para continuarmos a nossa aula de geografia? Já estão no cantinho de vocês? Vamos continuar falando aí sobre o Brasil? Isso, já falamos sobre a extensão territorial do Brasil, não é? Falamos sobre a localização do Brasil. Isso. Vocês estão acompanhando? Muito bom. Ótimo acompanhar, não é? E observamos também, não é? O mapa, o globo terrestre. Então vamos continuar aí falando sobre o Brasil, não é? Muito importante conhecermos o nosso país. Vamos falar sobre a ocupação e a formação desse território. Vamos começar a falar, conhecer um pouquinho, não é? Então, meninos, a ocupação e a formação do território brasileiro foi iniciada, não é? A partir da chegada dos colonizadores europeus, ainda lá no início do século XVI, não é? Quando esses grupos de portugueses chegaram aqui no Brasil, né, chegaram aqui nessa porção do continente que mais tarde viria a se chamar, não é, Brasil, quando eles chegaram, quando esses portugueses chegaram aqui pela primeira vez, eles se depararam com inúmeros grupos de pessoas, né, desses povos, que eles denominaram então de povos indígenas. Isso, eles denominaram povos indígenas porque até então eles acreditavam que haviam chegado às Índias, não é? Nesse momento, aí ainda no início do século XVI, né? Ao desembarcar, então eles se depararam com um número grande, não é? De pessoas, de povos que há séculos já estavam ocupando, já viviam distribuídos aqui por essas terras do Brasil. E olha que eram muitos, né? Era um grupo muito grande, era um número muito grande desses povos, né? Não há, assim, exatamente um número para determinar a quantidade de indígenas, né, que viviam no território brasileiro nesse período, né, lá no início do século XVI. Não existe uma determinação exata, mas de acordo com algumas pesquisas, né, de acordo com alguns relatos, alguns estudos, através da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em 1500, né, nós temos aí um número, uma variação de cerca de 1 a 10 milhões de povos indígenas, né? Ou seja, de indígenas, né, vivendo divididos, né, em cerca de 1000 povos, ou seja, de 1000 etnias. Então, nós tínhamos cerca de 1 a 10 milhões de indígenas, não é, que eram distribuídos, que eram divididos aí em mil etnias, né, 1000 povos, não é, dentro do território brasileiro. Olha a quantidade, muita, né, em torno de 1 a 10 milhões de indígenas. É muito, né? Muitos povos distribuídos aí. Nós tínhamos cerca de 1000 etnias, não é? E esses povos, eles eram povos que apresentavam uma grande diversidade cultural, não é? Eram todos povos indígenas, não é? Mas cada povo estava
vivendo diferente do outro povo, da outra tribo, do outro grupo de povos, não é? Então eles tinham uma grande variedade aí de cultura, de, é, de tradições, de língua, sim, crença, os hábitos alimentares, não é? Assim, a gente acredita, a gente põe que a base é a mandioca, né? As raízes, os alimentos, a caça, a pesca, né? Mas os alimentos varia muito de cada região para região, já que eles estavam espalhados por todo o território brasileiro, não é? Também existe uma diversidade, não é, entre eles em relação à organização social na tribo, como a posição, a função, a ocupação de cada um dentro da tribo, as obrigações de cada um dentro da tribo. Isso a gente chama de organização social, não é? E também a organização física, né? A estrutura da tribo, da aldeia. Elas não eram e não são até hoje iguaizinhas. Sabemos que tem ocas, né? Sabemos que eles constroem através das palhas, não é? Do barro, da argila, mas a estrutura, a forma. Tem indígenas, tem tribos, tem aldeias que não tem ocas para cada índio, não é? Eles fazem uma grande oca e eles habitam todos ali dentro daquela oca, não é? Então, até essa forma de organização física era diferenciada entre essas 1000 etnias que existiam, cerca de, não é um número exato, não é? Então, quando lá em 1500 chegaram aqui, não é, os primeiros, pela primeira vez, não é, os portugueses, lá no início do século XVI, eles se depararam, não é, com esses povos que já estavam aqui distribuídos, não é? E por todo o território brasileiro, não é somente em um local. Todo o território brasileiro existiam esses povos distribuídos, não é verdade? De acordo com o censo demográfico, né, que é um outro órgão do governo, né, um outro órgão público do governo, de acordo com o censo demográfico de 2010, né, que foi realizado aí pelo órgão, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população indígena em nosso país é de aproximadamente 900 mil habitantes, né? Nós temos cerca de 46% da população brasileira que é indígena, né? Então, nós temos atualmente um número bem reduzido. Nós tínhamos milhões lá em 1500, não é? Lá no século XVI. Hoje nós temos 1000. Olha aí a diferença, nós temos cerca de 900 mil, né? Nós temos muitas etnias, muitos povos, nós temos muitos povos espalhados pelo território brasileiro, mas isso modificou muito, mudou muito, diminuiu muito. E o que ocasionou aí essa diminuição? O que ocasionou o que veio ocasionar aí essa diminuição mesmo, a palavra, né? Essa diminuição em relação a esse povo. Nós vamos ter aí que muitos indígenas foram dizimados, não é? Entraram em luta corporal com esses povos europeus,
não é? Nós vamos perceber que muitos indígenas vieram a morrer, não é? A mortalidade foi muito grande, é muito grande, além dos confrontos, não é? Nós vamos ter aí as doenças enfrentadas por eles, são doenças que foram inicialmente trazidas pelos colonizadores, pelos europeus, são as doenças que hoje a gente considera doenças simples, porque já tem vacina, já tem medicação, não é? Já tem um certo controle, e nesse período não tinham. E esses indígenas, esses povos, eles não tinham contato com essas doenças, com esses vírus, não é? Como o vírus da gripe, né? Como a pneumonia, né? Com outras doenças como o sarampo. Eles não tinham contato com essas doenças que foram trazidas, não é, pelos europeus. Então, pela fragilidade, a mortalidade, né, foi intensa, e o número muito grande desses povos, né, veio a se reduzir, não é, em razão desses confrontos, não é, e também em razão das doenças, certo? Veio aí ocasionando, então, a diminuição desses povos. Passando aí o tempo, nós vamos perceber que com os acontecimentos, esses povos também começaram a deixar as suas aldeias. Esses povos indígenas começaram a sair do local onde eles estavam ocupando há muito tempo. Eles começaram a deixar. Por quê? Porque ali aquele local ou não oferecia mais para eles condições de sobrevivência, ou eles acabavam sendo expulsos daquele território. Então, muitos deixavam as suas aldeias, muitos povos indígenas, muitos grupos indígenas deixavam as suas aldeias, abandonavam as suas aldeias e iam e vão em direção, não é, aos grandes centros urbanos, às grandes cidades, deixando para trás aí as suas crenças, as suas tradições, não é? As suas formas de viver, não é? Para começar a ocupar espaço nas cidades, nos grandes centros urbanos, né? E por que eles fazem isso? Porque eles precisam ir em busca de trabalho, de alimento, de moradia. Por alguns motivos eles perderam as suas terras, foram expulsos dessas terras, ou essa região já não oferece mais condições para que eles possam continuar vivendo ali, né? Então eles deixam para trás tudo que construíram, que adquiriram, e seguem então aí em direção aos centros urbanos, né? Nós vamos perceber que grande parte da população indígena remanescente vive hoje, né, em aldeias distribuídas pelo território brasileiro. Mesmo tendo, né, um grande número se direcionando aí para as cidades, para as áreas urbanas, nós ainda vamos ter muitos indígenas, não é? Que estão insistindo, continuando a viver em aldeias, em alguns territórios do Brasil. Professora, mas onde? Em quais lugares do Brasil nós podemos encontrar povos indígenas? Como nós percebemos em 2010, não é? Nós estamos em 2021. Esse censo foi feito, essa pesquisa foi feita lá em 2010. Nós tínhamos cerca de 900 mil indígenas dentro do território brasileiro.
Hoje, provavelmente, nós temos um pouco menos, não é? Que o tempo foi se passando, nós estamos em 2021. Mas eles estão distribuídos, nós ainda temos muitas aldeias no Brasil. Um número bem reduzido em relação a 1500, ao século XVI, mas nós temos ainda algumas aldeias distribuídas por todo o território brasileiro. Nós temos aldeias indígenas no Nordeste, né, no Maranhão, temos uma grande quantidade de povos indígenas, em Alagoas, Pernambuco, em Sergipe, né, nós temos uma grande quantidade ali de aldeias, de povos. Um número maior nós temos no Mato Grosso, na região, né, do Mato Grosso, em Roraima, em Rondônia, na região do Acre, nós temos uma grande quantidade, Amapá, nós temos uma grande quantidade ainda, se comparado, meninos, a outras áreas do Brasil. Atualmente, no Distrito Federal, nós temos povos indígenas, um número bem pequeno, mas nós temos na região aqui do Distrito Federal. Sim, nós temos. Nós temos em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins. Então, por todo o território brasileiro, nós vamos ter tribos indígenas. Lógico que em números bem reduzido, mas bem reduzido mesmo, né? Muito pouco. No início de 1500, né, no século XVI, nós tínhamos um número muito maior. E essas tribos que nós temos povos Tupi-Guarani, nós temos Gê, nós temos Aruaque, nós temos Pano, nós temos Tucano, nós temos Cariba, nós temos Cariri, nós temos um grande número de povos, não é? Indígenas. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês um mapa, para vocês terem noção, fazer uma comparação aí. A quantidade que nós tínhamos e o que nós temos atualmente. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse mapa. Olha só. Olha. Aqui é um mapa, acho que dá para vocês verem aqui. Eu tento ficar aqui na tela também. Aqui, ó, esse mapa aqui, esse primeiro, é a distribuição dos povos por todo o território em 1500. Olha a quantidade por todo o território. Esse outro aqui, peraí, deixa eu colocar assim. Esse outro mapa aqui é atualmente, eu acho que vai ficar um pouquinho mais. É atualmente. Olha aqui, onde temos uma mancha um pouco mais escura é onde atualmente nós temos uma quantidade um pouco maior de povos habitando. Mas se a gente observar bem, por todo o território brasileiro, nós vamos ter aí disponibilidade com povos indígenas, certo? Então, observando mesmo no mapa que nós vamos ter a possibilidade de conferir, não é? Essa distribuição aí. Então, nós vamos perceber que a ocupação e a formação do território brasileiro, ela inicia, não é? A partir da chegada desses povos europeus, não é? Dos portugueses, né? A partir dos primeiros portugueses que chegaram aqui. Mas eles chegaram aqui e já encontraram alguns povos e eles denominaram esses povos como povos indígenas. Na verdade, esses povos já tinham nomes, como eu disse para vocês, Cariba, Cariri, Gê. Então, já existiam, eles já tinham. Mas os europeus chegaram e determinou que seriam indígenas, porque eles acreditavam que estavam chegando às Índias e por essa denominação ficou, não é?
Mas nós sabemos que esses povos, eles tinham a sua denominação. Cada tribo, cada povo, cada etnia tinha sua organização também, certo? Então, a partir desse momento, a partir de 1500, a partir da chegada dos primeiros povos europeus, que foram os portugueses, nós vamos começar a ocupação do território brasileiro por eles, não é? E a formação dentro desse território. Vamos ter aí nova formação, vamos mudando, reestruturando tudo dentro do território brasileiro, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Tenham absorvido alguma informação. Peço que acompanhe sobre o assunto no livro de vocês, que o livro didático é muito importante e é muito necessário para as nossas aulas, tá bom? Peço a vocês que realizem as atividades, porque através delas é que nós vamos buscando e compreendendo e analisando o que nós estamos absorvendo de conhecimento, tá? Muito importante. E façam a devolutiva, tá bom? No mais, vou deixar um abraço bem fofinho, um beijo carinhoso e até a nossa próxima aula. Tchau!